e professor Antônio Domingues. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos. Maravilha. Antes de passar palavras aos palestrantes da noite, queria solicitar a todos que desligassem seus áudios, exceto os palestrantes, né, que vão desenvolver a temática dessa noite, que é sobre finanças, a partir de uma situação de caos, né, no mundo pós-pandemia. E todas as perguntas que vocês desejarem fazer, nós pedimos, por gentileza, que registrem no chat, que em determinado momento nós leremos, né, após, né, todo o desenvolvimento do debate entre os três especialistas que hoje nos prestigiarão. Ok? Uma ótima noite e que todos apreciem mais essa noite de diálogos em administração. Obrigado, professora. Eu queria tomar a frente da nossa conversa, com a permissão dos demais participantes aqui, dos professores participantes, e explicar o motivo do tema, né? Porque a gente colocou novos rumos após o caos. Isso não é uma ideia negativa. Quando a gente fala de caos, a gente não quer carregar de negatividade o assunto. Pelo contrário, a gente parte do princípio que depois do caos tem a reconstrução. Então, esse enfoque, essa a ideia dos novos rumos após o caos. Ou seja, a gente começa a pensar agora no momento de reconstrução. Então, nossa conversa aqui, nosso discurso, ele vai seguir muito essa linha construtiva. O que a gente não se propõe hoje aqui, de forma alguma, é falar das coisas ruins que já estão nos afetando há um certo tempo, né? O que a gente está querendo agora é olhar para frente. E esse período, ele já está passando. Já foi muito pior lá em março. Agora a gente está em maio, chegando em junho, e já está realmente chegando onde a gente quer chegar, na liberação gradativa. Eu vou avançar um pouquinho mais com a permissão dos meus colegas. Claro, professor. Obrigado. E, assim, o que a gente fala de reconstrução, a gente está, um termo muito utilizado agora na mídia e também pelos técnicos, seria a história do novo normal. Então, o novo normal, ele vai passar pela finanças, isso é um fato, a gente já está vendo muita notícia relacionada a isso. Ele está passando também pela contabilidade e também por todos os ramos do direito. Daí a importância da participação do professor Luiz Cláudio, porque nós, profissionais de finanças e de contabilidade, nesses momentos, nós nos valemos muito, muito mesmo da assessoria jurídica, ou seja, do posicionamento do profissional do direito para nos dar mais sustentação em relação às ações que a gente tem que empreender. É importante só contextualizar o momento que a gente está vivendo. Como eu falei, a gente está propondo, então, a reconstrução. Então, a retomada das atividades econômicas totalmente paralisadas no Brasil, é só ver os números, ela se propõe a ser de forma gradual, né? E sempre em observância aos cuidados sanitários que já estão sendo tomados durante a pandemia. Qual é a nossa visão? E, por favor, quem não concorde pode se posicionar em relação a isso. É importante a gente ter essa conversa, esse posicionamento diferente. Mas eu acho muito difícil, pelo que a gente está vivendo, que esses cuidados sanitários eles sejam deixados de lado depois da retomada. Eu ainda acredito que a retomada vai ser gradual para alguns setores, né? Existem propostas de 4 etapas, cada etapa uma atividade econômica sendo liberada gradualmente, mas os cuidados sanitários, eu acredito que eles permaneçam muito tempo ainda na nossa sociedade. A gente ainda vai precisar de muito álcool gel, vai precisar de EPI, principalmente no trabalho, e isso vai perdurar nas nossas atividades. Obviamente, será um custo extra, e aí entra o pessoal da contabilidade, né, professor Eduardo?
que vai ser um custo extra para as empresas, mas ele vai ter que ser absorvido por todas as atividades. Tem mais dentro da contextualização, tem a questão do auxílio emergencial. Acho importante a gente citar isso, porque o auxílio emergencial, ele trouxe para o sistema bancário, isso é um fenômeno sensacional. Ele trouxe para o sistema bancário mais de 40 milhões de brasileiros que estavam na informalidade. E a gente que estuda, e eu estou vendo que tem professores aqui de economia também. Eu já vi o professor Anashi se pronunciar quando o microfone dele devia estar aberto acidentalmente, mas eu vi o professor Anashi falar muito, e a gente conversa muito sobre isso, em relação à financiarização, né? E o fenômeno da inserção desses novos CPFs no sistema bancário. Isso se chama bancarização. Bancarização é um fenômeno que foi presente, e que nós vamos colher bons frutos, no futuro muito próximo, né? Talvez até a Receita Federal, aí o professor Eduardo deve falar um pouquinho sobre isso, porque tínhamos CPFs soltos, fantásticos, né? No anonimato, não é isso, professor? Positivo, muitos CPFs irregulares, né? Isso. Agora, por conta dessa situação, é necessário que se regularize, até para ter acesso a esses benefícios. E fazendo um complemento da sua fala, mestre, é importante a gente destacar que eu acho que, diferente das demais situações que nós já tínhamos vivido, a crise que nós estamos passando, ela começa na saúde. Não foi, de imediato, uma crise financeira. A crise financeira, ela estava lá, né? Mas a crise atual é uma crise que se inicia na saúde, e aí eu acho que reforça o que o senhor está dizendo, né? Isso, muito diferente da nossa crise de 2008, muito estudada aí pelos nossos professores, né? Perfeito. Só para, então, tentar fechar essa nossa introdução, é o fenômeno da bancarização, e eu não sei se alguns conhecem ou conheceram uma ferramenta, um meio de pagamento que se chama cheque administrativo. Cheque administrativo é um cheque que é endossado pelo gerente do banco, ou seja, você quer comprar um apartamento, você pega um cheque administrativo, leva no cartório, aquilo ali é dinheiro vivo, porque ele está sendo endossado pelo gerente do banco. Com a bancarização, nós tivemos agora a criação de um cheque eletrônico, que é também outra sacada sensacional relacionada a essas contas, essas novas contas criadas por esse fenômeno, por esse processo da bancarização. Então, é importante para os alunos e para os que estão presentes guardar esses números. Mais de 40 milhões de brasileiros na informalidade agora estão devidamente identificados, como eu falei, pelo sistema financeiro, e o nosso sistema financeiro é sólido, muito sólido, e mais do que isso, Receita Federal agora podendo cruzar dados, né? Positivo. Isso, a informalidade, ela tem uma característica muito grande dessas pessoas que trabalham na informalidade, ou que vivem na informalidade. Elas trabalham sempre com dinheiro vivo. O meio de pagamento dessas pessoas é dinheiro vivo, ou seja, recebem dinheiro, seus salários são sempre pagos em dinheiro vivo, e eles pagam também com dinheiro vivo, tem pouco acesso a crédito. Então, os bancos estão muito interessados nesses novos 40 milhões de clientes, de possíveis clientes, né, de potenciais clientes que foram incluídos dentro do nosso sistema financeiro. E, por fim, né, não menos importante, é um assunto também para a gente ficar atento, que não é com certeza uma crise financeira, é uma crise de saúde pública, uma crise de pandemia, uma crise sanitária, mas que os bancos centrais de todos os governos, eles estão tendo atuação relevante na questão econômica, porque eles estão injetando milhões de dólares, trilhões
Professor Domingos, o teu telefone, o teu microfone está fechado. Essa inserção, né, professor Domingues, desses recursos na manutenção do emprego e da renda, né, da economia. E esse incremento de recursos que já foi feito e que está sendo feito. A gente falava agora há pouco sobre a questão da contabilidade, a gente está enfrentando um desafio grande, que é ficar acompanhando todas essas normatizações que estão acontecendo o tempo inteiro. Todos os dias, praticamente, sem exceção, a gente tem um normativo novo, a gente tem uma nova MP, a gente tem uma nova regulamentação, e eu acho que o trabalho desses bancos tem sido nessa linha, manter o emprego, a renda e buscar manter a atividade econômica, né? Perfeito. E, assim, eu quero trazer aqui uma proposta para os nossos alunos, e, obviamente, nossos alunos de administração, nós temos aqui também alunos de ciências contábeis e de outros cursos, mas uma proposta em relação à especialização. Nós falamos muito em sala de aula sobre administração financeira, sobre a importância da contabilidade como uma ferramenta importante para a gente buscar as informações, não só da nossa empresa, mas também das empresas que estão à nossa volta. E existem 3 vertentes no ramo de finanças que estão, assim, muito evidentes agora, na minha opinião, e que vão ter muita força num futuro muito próximo. Né? A primeira vertente é a vertente o ramo, a gente pode chamar assim, que é o ramo do profissional de finanças de mercado. Né? Então, são 3 ramos que eu posso apresentar: finanças de mercado, finanças corporativas e finanças pessoais. São 3 ramos da área de finanças que eu acho que estão muito presentes nesse momento de dificuldade financeira, de dificuldade com taxa de juros muito reduzidas. Eu acho que todos já estão acompanhando aí nos noticiários. Com certeza, os alunos de administração financeira, eles estão acompanhando isso diariamente. Nós estamos com uma taxa Selic de 3%. É um marco histórico da nossa economia, né, professor? É um marco histórico que pode chegar a um marco maior ainda, né, ou menor ainda. A gente pode chegar a 2,50%, 2,5% até o final de dezembro, ou 2,75%. Já é uma nova previsão. E com o PIB já previsto negativo, de 4,7%, negativo, ou seja, produção negativa, a gente vai ter PIB negativo, que também é preocupante, mas se explica pela falta de atividade econômica, isso se explica claramente, e baixa inflação. Então, a gente está com uma inflação aí projetada para final de dezembro deste ano, em torno de 2%. Eu estou dando valores assim redondos para a gente guardar os números. Então, o que se olha para frente agora? Uma atuação firme dos profissionais de mercado. E quem são esses profissionais de mercado? São esses que possuem muitas carteiras, são geralmente agentes autônomos. Eu tenho alguns ex-alunos que seguiram por esse caminho, e só para vocês terem uma noção de como esse mercado está hoje remunerando, um estagiário numa corretora está em torno de R$3.000. Então, eu acho que é um bom salário para estagiário, para estágio, muito, muito atrativo, e assim, já projeta um profissional também muito bem remunerado. Obviamente que tem aqui as questões relacionadas à especialização, que é um mercado que exige muito do profissional, mas não estamos longe desse mercado. Basta a gente estudar, se dedicar para chegar lá. Mas o profissional de finanças de mercado, ele, grosso modo, é aquele profissional que começou lá na corretora, né? Antigamente a corretora tinha um espaço físico, tinha uma estrutura física pesada, custos altos, e aí entra de novo a contabilidade nos apontando para custos, ou seja, se tem um custo alto, a gente
impacta negativamente o nosso negócio. Então, as corretoras foram migrando naturalmente para um serviço mais enxuto, um serviço digital, mais dentro da realidade da empresa. E, com isso, foram os corretores, na verdade, viraram agentes autônomos. São esses que detêm os clientes, esses que detêm as carteiras de clientes. Hoje em dia, um agente autônomo ele pode operar com uma carteira de 2 até 10 milhões de reais. Então, são pessoas, né? São pessoas mesmo que operam com recursos de terceiros. Então, esse ramo está crescendo muito no mercado. E ligado onde? A finanças de mercado. É bom ter atenção a isso. Então, os profissionais têm que ficar atentos a isso, até porque o apetite do investidor cresceu bastante, né? Com essa taxa de juros reduzida de 3%, a gente está naturalmente migrando para investimentos um pouco mais arriscados. O nosso apetite pelo risco está um pouco maior, a gente está deixando de ser conservador. Quando eu falo a gente, eu falo um conjunto de pessoas, um conjunto de investidores, aqueles que têm já uma poupança já consolidada, eles já estão começando a pensar em migrar da renda fixa, né, da poupança, daqueles CDBs de bancos, certificado de depósito bancário de bancos, né, emitido pelos bancos, já para a renda variável, para ações, para tentar alguma coisa na Bolsa de Valores, visando o quê? Visando ganhos maiores, porque a uma taxa de 3%, as pessoas agora tendem a se arriscar mais. Então, o profissional de finanças de mercado, eu diria que tem um bom caminho pela frente. Okay. Mas, diga lá, alguma coisa? Sim. Não só há um campo bastante promissor, né? Boa noite, os nossos alunos, né, e participantes, né, os professores, já falei com eles, né, o professor Ricardo e o Domingos e a professora Gabriela, mas também há um mercado também voltado e aberto e promissor para diversas outras áreas, além das finanças, né? Como o professor Domingos falou, a respeito da interligação da parte jurídica dentro da contabilidade e administração. Em algum momento, o professor Ricardo falou também das resoluções dos regulamentos, né? Como a gente tem visto ali no Souza Marques a questão da legislação, que o professor Domingos brilhantemente já falou lá no início, na introdução da fala dele, e, de fato, né, as decisões das nossas autoridades com relação à moratória, por exemplo, esse fato que você, Domingos, está falando, há essa possibilidade desses investimentos em função do adiamento, né, dos impostos que estão sendo possibilitados a todos nós brasileiros, né, tanto pessoa jurídica quanto de pessoa física, e isso sim, ele pode sim reservar, ter um capital reservado para poder fazer mais adiante aquele investimento. E também, para as pessoas, como você falou, esses 40 milhões e outros milhões de brasileiros que estão à mercê, né, desses decretos, medidas provisórias, também eles, eu não digo um novo normal, mas eu digo o se reinventar a partir desse novo normal, a partir dessa pandemia, e, sem sombra de dúvida, né, atentando para as atividades que se apresenta de forma nova para cada profissão, né? Tanto, né, na área de finanças pessoais, finanças de mercado e finança corporativa também, quanto as demais, né, na área de contabilidade e outras áreas também na área de administração. Então, só complementando e auxiliando, né, o colega também nessa questão que possibilita a cada investidor
essa moratória, ou seja, a dilatação que o governo está dando em alguns tributos, consequentemente dar a ele um respiro, né, por assim pode dizer dessa forma, um respiro para que ele possa passar... Para garantir a sobrevivência empresarial, né, professor? Isso. Passar, passar por essa crise e lá adiante, né, como você falou, acreditamos que em julho, agosto, possa efetivamente voltar a crescer como o Brasil estava crescendo a partir de janeiro deste ano. Tá certo, perfeito. Eu estou entendendo o que o senhor está falando aí, o senhor não citou, mas eu entendi que o senhor falou, colocou vários conceitos aí do direito tributário, também falou do direito do trabalho, né, porque são esses direitos que estão sendo muito exigidos hoje em dia, obviamente, pelos profissionais do ramo do direito, da ciência do direito, né, em apoio à tomada de decisões das empresas, né, da alta administração. Eu concordo com o senhor, mas eu vejo também uma outra questão, um pouco mais adiante, do aumento do número de ações, né, sejam trabalhistas ou até no direito civil, em relação a talvez uma não concordância com algumas medidas, algumas ações que até hoje estão sendo tomadas pelos empregadores, obviamente, mas eu vejo que isso pode impactar muito a ação da justiça, né, em relação ao número de ações. Não, sem dúvida. Só tendo, né? Cada novo dispositivo, né, que surgem, e nesse período tem surgido muitas MPs, né, como o professor falou, muitas MPs, muitos decretos, muitos atos administrativos. MP, o que é MP mesmo, professor? Porque às vezes a gente fala... Medida provisória, desculpa. Medida provisória, né? Como os meus alunos que estão assistindo, eles sabem que a medida provisória é um ato emergencial. E estamos vivendo numa emergência, então o governo tem tomado desse dispositivo para a governabilidade do Brasil nesse período de pandemia. Então, todos esses dispositivos legais, eles, na sua vigência, que estão todos eles vigindo de pronto, né? Eles, sem sombra de dúvida, abrem a oportunidade para quê? Para ter as suas ações. Por quê? Porque cada administrador, no momento em que ele vai usar dessas ferramentas para gerir a sua empresa, ele vai incorrer, sem sombra de dúvida, nenhum ou outro erro. É onde abre a oportunidade das ações judiciais, né? Como você falou, a questão dos novos empregos, dos teletrabalhos, né, os empregos home office, questão de horas extras, enfim, depois dessa crise, possivelmente uma série de ações, não só na esfera trabalhista, mas na esfera tributária também, questão do ressarcimento, né, de tributos pagos, possivelmente nesse período, das pessoas que não estão informadas, não estão assistindo, né, esta palestra, então estão pagando, né, certamente alguns impostos que nesse momento estão suspensos, então haverão ações de restituições, ações trabalhistas, ações cíveis, né, nos contratos que estão sendo feitos, ou contratos que estão sendo rompidos neste momento, né, e em função da pandemia. Então, não resta dúvida que os nossos profissionais, né, da área jurídica, contábil e de administração, eles terão bastante trabalho pós-pandemia. Professor, meus amigos, me permita... Não, mas assim, antes, Eduardo, só me permite um segundo, porque eu vou falar assim, uma frase que é uma frase de efeito, mas é uma verdade. Eu nunca me senti tão refém dos profissionais do ramo do direito e de contábeis como agora. Porque eu não consigo dar um passo na minha tomada de decisão se antes consultar um deles ou os dois ao mesmo tempo. Então, realmente, é importante. Eu ia
integrar aí com o professor Luiz, falando disso. No meu ângulo de visão, e dada a minha experiência profissional, nós já estamos mergulhados nisso, né? A contabilidade não vai deixar de ser a contabilidade, muito pelo contrário, ela vai continuar sendo toda essa base de dados necessária para que o tomador de decisão, diante dos dados reais, dos seus controles, ele possa, então, da melhor forma, tomar essa decisão. E eu acho que nós, profissionais, já estamos trabalhando bastante nesse sentido, né? De pegar o normativo, de fazer a interpretação do normativo, e outra coisa que eu também vejo que tem acontecido no momento é a gente tentar mensurar o impacto dessas ações. Nós estamos falando aí, por exemplo, da MP 927 ou 926, né, que dá uma flexibilização nas normas trabalhistas, mas não é simplesmente aplicar. Eu acho que também a gente tem que pensar em aplicar, mas analisarmos o impacto disso dentro da organização. Nesse sentido, eu acho que a gente já vem trabalhando bastante, e que bom que é assim, né? Há uma disruptura no processo contábil. Eu acho que os profissionais da área de contábeis, administração, financeira, direito, enfim, estão sim conseguindo dar conta desse recado. O trabalho não vai parar, muito pelo contrário. Eu quero chamar aqui a atenção para uma questão também que eu tenho observado, acerca do endividamento que tem acontecido no mercado, né? Uma das formas que foi possível a manutenção do emprego e, consequentemente, da renda, foi o financiamento da folha de pagamento, e algumas empresas estão se lançando a esta necessidade, e, consequentemente, isso vai impactar um pouco mais lá na frente, né, óbvio, né, e eu acho que compete a essas equipes de trabalho a começar a traçar esse cenário, repensar os nossos planejamentos. Isso é muito importante. E não só repensar o nosso planejamento no ponto de vista corporativo, mas também no ponto de vista familiar. Nós temos que repensar, nesse momento, as nossas ações para buscar minimizar os impactos do que a gente está vendo acontecer e o que vai acontecer muito provavelmente. Professor Luiz, também quero aproveitar o gancho aqui para dividir com o senhor a questão, o senhor e os demais colegas, né? A questão da prorrogação do prazo, né, de pagamento dos impostos, uma coisa que também o governo publicou de forma bastante proativa, foi a prorrogação da declaração do imposto de renda. Isso. Muito interessante também que o pagamento do imposto devido foi prorrogado, mas o prazo de restituição, uma vez que a declaração foi entregue, isso não foi prorrogado, o governo promete, né, entregar isso, promete processar essas declarações, entregar as restituições, e então eu acho que a gente tentando bastante ações. Hoje, por exemplo, já que a gente está falando do normativo diário, hoje a gente se deparou com a prorrogação da entrega da ECD, né, da escrituração contábil digital. Então, diversas obrigações acessórias também das empresas estão sendo prorrogadas. Isso é muito saudável nesse momento, é muito oportuno, dado a situação que nós estamos, né? Então, eu acho que, realmente, a governamental, há diversas ações que estão sendo feitas para buscar conter aí a crise econômica, certo? Sem dúvida. Não, perfeito. Não só o imposto de renda, houve essa dilação, como também de diversas outras dilações de prazo, né, com livro caixa, escrituração contábil, declaração de débitos, né, enfim, houve uma dilação. Tem como também, estávamos falando como você estava falando de imposto de renda, para os medicamentos e equipamentos, né, de saúde, o governo baixou, por resolução também, e confirmando por medida provisória, a alíquota foi a 0. Ou seja, isso também contribui de forma relevante para as empresas, né, as produtoras, as indústrias, né, sem sombra de dúvida. Bem como também o próprio FGTS também, que também
houve também o teu prazo também dilatado. Então, é onde a gente percebe, tanto o lado financeiro, contábil e jurídico, dessas decisões que precisamos, como o professor Eduardo está bem falando com bastante brilhantismo, a questão da restituição, ou seja, o fato de ter dilatado, a nossa responsabilidade também continua as mesmas. Sim, a gente só tem nesse sim. período de pandemia, ou seja, para a gente dar atenção à nossa saúde, sim, à nossa família, sim, e não ter a maciça preocupação financeira, a maciça preocupação jurídica e contábil. E dar, assim, vou dizer assim como pai, como todos nós somos também, e dar a nossa atenção à nossa família, e por isso o governo ele está suportando 70% a 80% do ônus dessa crise, para que nós, brasileiros, possamos nos reinventar, e depois dessa crise a gente dá prosseguimento com o crescimento, tanto profissional, né, quanto acadêmico, né, em função dessa pandemia. Por isso essa dilação toda não ter sido drástica financeiramente, né, com a saúde financeira do cidadão brasileiro. Isso. Tá ótimo, Sim. mas assim, eu só queria acrescentar um detalhe, que essa conta, ela vai ter que ser paga pela sociedade, né? Se a gente Não, sem sombra de dúvida. Se o governo está ampliando o prazo, está abrindo mão de receita, está aumentando as despesas orçamentárias, alguém vai ter que cobrir esse rombo, e quem cobre o rombo, obviamente, é a sociedade. Mas isso me parece extremamente razoável dentro do cenário que nós estamos vivendo, porque, obviamente, a gente está muito mais preocupado em salvar vidas do que fechar o orçamento do governo no final do ano. Eu acho que está todo mundo de acordo em relação a isso, né? Eu só queria acrescentar, porque todos esses auxílios, a gente tem que... Eu queria transformar numa linguagem financeira, né? Esses auxílios, eles acabam vindo como fontes de financiamento, isso é importante a gente frisar isso, ou seja, isso é crédito para a empresa, e também em relação ao capital de giro, porque o que é o capital de giro? O capital de giro é aquele dinheiro que a empresa tem que ter no seu caixa ou no seu banco para pagamentos ali imediatos para ele manter o negócio. De forma muito, muito simples, né? Então, a gestão do capital de giro, ela tem sido vital nesse momento, ou seja, com busca de novas fontes de financiamento, e os bancos oficiais, os bancos de fomento, eles abriram diversas linhas de crédito para as empresas, né? Eu acabei de ver uma notícia agora que a Caixa Econômica Federal abriu um financiamento de bilhões, 60 bilhões, de 100 bilhões, 60 bilhões para as empresas. E pouquíssimas empresas, nesse momento, estão demandando esse crédito, essa facilidade. Talvez porque elas estejam preocupadas em se endividar, mas elas se endividariam, nesse momento, a um custo muito baixo. Então, talvez, vamos lá, de novo, o profissional ele tem que chegar ao diretor e dar a opinião dele técnica, né? Uma vez que esse... E aí entra o segundo ramo, que eu não posso deixar de citar, que é o ramo de finanças corporativas, que é o ramo mais comum, não mais comum não porque é o menos importante, porque sempre teremos corporações, organizações, então esse ramo de finanças corporativas é realmente importante na condução das atividades financeiras das empresas. E assim, eu vi que os professores também citaram a questão das famílias, e quando a gente fala de família, eu vou citar o terceiro ramo, rapidamente, que é o ramo de finanças pessoais. Esse, eu diria que todo mundo se dedica já há um certo tempo, porque é o nosso dinheiro, é o nosso patrimônio, é o resultado do nosso esforço, do nosso trabalho, honesto, sempre honesto, e que a gente agora começou a ter alguns desafios em relação a melhorar a performance dessa carteira, ou seja, fazer com que essa carteira, nossa carteira de ativos, né, olha os termos técnicos, né, mas são termos fáceis,
dos ativos, dos nossos ativos, e a contabilidade, quando eu falo de ativo, a contabilidade sabe de imediato o que é, né? Ela já percebe quais são esses ativos, e que a gente tem que cuidar muito bem. Até pouco tempo, eu não sou vinculado a nenhuma corretora, a nenhum banco, então eu tenho liberdade para falar isso. Há um pouco tempo eu ficava muito atento aos investimentos ligados lá no Tesouro, ligados ao Tesouro Nacional, em relação ao Tesouro Direto, uma ferramenta importantíssima. É uma plataforma recente que dava com muita garantia e ganhos maiores do que o da poupança. Mas hoje em dia, com a taxa Selic e com essa flutuação de juros, da inflação, das taxas de inflação, dos índices oficiais de inflação, a gente está começando a perceber que as pessoas estão aumentando o pedido de cadastramento em corretoras de bolsa de valores. Mas para quê? Para aplicar no mercado acionário. Volto lá em finanças de mercado, jogando uma luz agora em finanças pessoais. Então, as pessoas, as famílias, estão mudando um pouco o perfil, né? Antes, perfil conservador, moderado, então eles estão começando a seguir mais dentro do perfil arrojado. Obviamente que com uma exposição maior ao risco, você pode ter grandes ganhos, mas também pode ter grandes perdas. Daí a necessidade da especialização, do estudo e do aprofundamento, né, da leitura de relatórios diários e do acompanhamento da economia. Professor Antônio, lançar mão dos relatórios contábeis. Professor Antônio Domingues, deixa eu fazer uma interação com o senhor nesse sentido aí do estudo. A gente tem visto, né, o uso maciço da tecnologia, né, que bom que é assim, né, mas eu acho também que tem uma coisa importante que a gente tem que destacar, o estudo, a leitura daquilo com o qual nós pretendemos atuar, trabalhar e etc. Né? Não é simplesmente achar que, apesar de todo esse cenário, apesar de todo esse uso tecnológico que nós estamos vivendo, que isso tem sido bastante salutar, produtivo e etc., mas a gente não pode, eu penso, deixar de lado o teórico, o básico, né? É isso que vai nos sustentar o entendimento de todo essas inovações que a gente está vivendo. Às vezes muitos acham que a tecnologia vai fazer tudo. Com toda essa mudança de paradigma na relação de trabalho, na forma de trabalhar e etc. Ok, a tecnologia vem nos ajudar, mas ela não vai fazer tudo aquilo que nós precisamos fazer de forma estratégica, né? Certo. Daí o seguinte, eu acho que cabe aqui mencionar, uma vez que a gente está também limitado no tempo, porque hoje em dia não é só dinheiro que é recurso limitado, né, escasso, tempo também, e a gente que está em casa tem a sensação de que está trabalhando muito mais, né, os alunos devem estar percebendo isso, somente nossos alunos estão percebendo que o nível a intensidade do material, a intensidade das aulas também agora estão crescendo, mas eu queria citar rapidamente alguns negócios que, na nossa avaliação, a gente discutiu isso só para os demais participantes que estão aqui na sala saberem, a gente discute, a gente conversa antes de entrar na live, né? Então, a gente conversou e estabeleceu alguns negócios que vão estar em alta agora, depois, ou já estão, a gente já está vendo isso. Por exemplo, cursos online, já é um negócio que vai estar em alta. Entretenimento online, para quem está acompanhando as lives de cantores, de atores, isso está sendo assim, muito divulgado, popularizado, né? Tem cantor que está chegando a 3 milhões de pessoas presentes naquele momento assistindo o show, o Netflix, né? A gente pode citar o nome, porque é uma gigante do entretenimento online. A história do
work at home, né? Ou seja, erradamente a gente chama de home office, mas está valendo, porque muitos falam que é trabalho remoto. Na verdade, é trabalho remoto, mas a gente já popularizou como home office. Tá? O home office aí presente nas nossas vidas. A área de seguros também vai crescer muito, na minha avaliação. E aí eu já fico olhando as ações da Bolsa de Valores que tratam de resseguro, né? Então, tá aí um ramo que trata que a contabilidade e o direito também ficam muito atentos a esse ramo. E, por fim, Fala aí, vou deixar você finalizar. Só para finalizar. E, assim, uma outra excelente notícia, que quando eu comentei com a minha esposa, depois da nossa conversa, ela ficou muito feliz. Salão de beleza. Salão Serão de virtuais? beleza. Eu vou usar, vocês vão me permitir usar o termo aqui, não muito técnico, vai bombar realmente depois da pandemia, né? Porque todos estão fechados e a gente vê aí o desespero das pessoas de todos os sexos, não só das mulheres, né? De todos os sexos em relação ao salão de beleza. E rapidamente em baixa, hotéis, até em função das nossas viagens corporativas, vão cair bastante por causa do home office, as pessoas estão trabalhando em casa, ninguém precisa mais se deslocar. Como eu não vou me deslocar, eu também vou ter uma queda das companhias aéreas, né? Das empresas. As companhias aéreas vão ter um faturamento menor, porque não tem jeito, meu turismo está diminuindo, minha viagem de negócios também. Eventos esportivos, para os flamenguistas que investiram muito, eu sou vascaíno, todo mundo sabe, declarado vascaíno. Para os flamenguistas que estão com um time muito caro agora, eles vão ter que rever seus conceitos, porque vão ter que rever os custos. Então, eventos esportivos, por conta da aglomeração, também vai dar um problema tremendo. A gente não vai poder mais lotar Maracanã, graças a Deus. A gente vai contribuindo acomodar os vascaínos em São Januário. Contribuindo, professor. E, por fim, bares e restaurantes, tá? E academias, olhando aí os restaurantes, a questão do self-service, que vai ter que voltar de uma nova forma para a gente. Ok? Esse aí é o resumo da nossa conversa. Beleza. Contribuindo com essa... Eu queria deixar algumas frases, já que a gente só tem 1 minuto. Pode ser? Eu preparei algumas frases aqui de efeito. Professor Domingos. Ok, Domingos. Aliás, diga, professor, desculpa. Só contribuindo com você, a respeito do que de todo esse mercado, né, os nossos alunos, esses que estão aí nessa nossa sala, nesse plenário nosso virtual, sem deixar de atentar que todo esse recurso que vai ser empregado e recebido, sem sombra de dúvida, que tem que ter o conhecimento dos impostos para que, como você falou lá no início, essa conta, ela tem que fechar. Assim como o governo, ele está dando essa dilação, né, para quê? Para que as pessoas possam respirar e atentar para a pandemia, sem sombra de dúvida que mais adiante ele vai retomar as suas atividades, porque o Estado, né, democrático de direito, ele não vive sem impostos. O sangue que bomba na veia do nosso Brasil são impostos, né, são tributos. Então não resta dúvida que ele está dando essa oportunidade para quê? De dilação, que chamamos de moratória, com o objetivo das pessoas realmente se reinventarem, se aterem. Possivelmente essas empresas não atentaram para esse crédito que a Caixa Econômica disponibilizou, em função, sim, do seu capital de giro. Que esse seu capital, como você bem falou, é para quê? Para ser utilizado nesse momento, ou num momento como esse. Então, possivelmente, também estão se resguardando, né, para quê? Para que não se endividar. Para não se endividar. É bem verdade que o endividamento é muito menor, porque o juro está em torno de 2,5% por ano. Né? Vai chegar lá. Vai chegar, né? É verdade. Eu só queria complementar, antes que a professora Gabriela, aliás, a gente complementa a iniciativa, a gente fica muito feliz de ter sido convidado para um evento desses. Eu estou vendo aqui o score, a gente está já teve mais de 100 participantes. Acho que a próxima vai ter que aumentar o nosso marketing digital para triplicar esse número.
Mas, sem antes dúvida. que a professora Alvanite tome a palavra, a gente preparou aqui 3 palavras, três frases. A última é a mais popular, eu vou permitir deixar a última popular. Existe um romance do Tomás de Lampedusa, O Gato Pardo, que lá no meio da narrativa dele, um nobre siciliano, preocupado com a acelerada decadência da sua linhagem, desabafa no meio do romance. Ele fala o seguinte: se queremos que tudo permaneça como está, é preciso que tudo mude. De novo, se queremos que tudo permaneça como está, é preciso que tudo mude. Olha só a importância dessa frase. A outra também, que a gente preparou carinhosamente aqui para vocês, é que tudo pode acontecer. Esse é anônimo, agora esse é anônimo. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Então, toda vocês me permitem, esse obituário que às vezes a gente vê todo dia, ele representa, obviamente, a morte absoluta, mas talvez a gente possa fazer uma crítica em relação à mídia. Eu não estou aqui citando nenhum canal, longe disso, mas a gente tem que começar a ver coisas boas, né? Começar a olhar para frente. Certeza. A nossa proposta é essa, olhar para frente. Então, tudo pode acontecer, inclusive nada. E, por último, um dito popular, falado muito pela minha avó, minha falecida avó, que é a seguinte: a necessidade faz o sapo pular. Com certeza. A necessidade faz o sapo pular. Então, eu encerro aqui a minha pequena contribuição e eu fico à disposição aí dos colegas, se quiserem acrescentar alguma outra frase de efeito, vocês fiquem à vontade. Então, bom, antes da professora nos tomar, né, ou contribuir, eu quero também declarar aí aos nossos participantes, alunos, que o tempo, como o Antônio muito bem falou também, é escasso, esse tempo é muito curto, temos que valorá-lo também. E então esse debate, essa discussão gostosa que vocês estão ouvindo aqui, estamos só pincelando. Isso tudo continuará, né, lá nas nossas salas de aula. Então, a questão de legislação tributária, né, essa questão previdenciária, trabalhista, sem sombra de dúvida, a gente vai ver de forma mais pontual, mais detida, mais aprofundada, também dentro das nossas salas de aulas, ok, alunos? Correto. Ótimo, professor. Não. Se quiser, a gente fala mais. Então, vamos dar uma pequena pausa aqui. Está muito legal, já temos uma audiência realmente muito interessante, já passamos de 100. Muito obrigada por todos que estão aqui, pelos excelentes especialistas aí falando. A gente fica até, né, pensando várias possibilidades, mas é importante a gente destacar alguns comentários, né? Com relação às frases, é interessante, tem um elogio aí da Renata, disse que são frases muito interessantes, vai ter até saco pulando por aí, realmente. O Márcio destaca que a Caixa Econômica, mais uma vez, está estendendo a mão para socorrer, primeiro com o saque emergencial, R$600, e agora com crédito para empresas, fundamental para o país e para a população que continua que essa empresa, né, isso quer dizer, né, continue 100% público. Então, ele está ressaltando a importância, o grande papel da Caixa Econômica nesse momento. Tá. Professoras, um elogio da Alexandre, professores feras demais. Aí, elogio aos 3, parabéns pela proposta. Obrigado. Show! O professor Rui também faz uma contribuição. Se adotar medidas de distanciamento social causa preocupações, o momento de retomar as atividades também não deverá ser simples. Certamente iremos presenciar e desenvolver novos modelos mentais. Né? É importante pensar também nesse ponto. A Nínive, que é até uma convidada de fora, né, Nível, ela fez um comunicado aqui por e-mail, nunca se precisou tanto das áreas de analistas, né, nas organizações. Em um mundo que caminha para a aderência da automação, as áreas de contabilidade, administração, economia e o jurídico estarão cada vez mais em alta.
né, que são áreas estratégicas, conhecimentos muito estratégicos. E tem uma pergunta específica que eu tinha. O Alexandre também fez a seguinte colocação: qual dos três poderá responder? Então, qual seria a melhor opção de investimento no mercado? Seja nesse momento e pós-pandemia. Aí, olha só, eu posso tentar iniciar uma conversa? É o seguinte, a gente não pode... Eu não posso ser aqui objetivo, como eu falei, eu não sou ligado a nenhuma corretora de valor, nenhum banco, eu não sou nada disso. Mas eu acompanho o mercado, tanto da área pública quanto da área empresarial, há cerca de 30 anos. Então, eu aprendi o seguinte, primeiro, como o professor Eduardo até comentou rapidamente, a gente tem que ter um plano. A gente tem que ter um plano. Dentro desse plano, quais são os meus objetivos? Eu tenho que traçar objetivos de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, o objetivo de curto prazo é sempre voltado para reservas emergenciais. Quanto eu vou colocar de reserva emergencial? Depende do meu custo de sobrevivência, né? Meu aluguel, quanto eu pago de IPTU, eu não sei. Aí cada um tem o seu. E aí multiplica pelos meses que acha que vai conseguir sobreviver com aquela reserva de emergência. Então, esse é o dinheiro de curto prazo. O dinheiro de curto prazo, a gente tem que lançar mão. Na época era poupança, hoje em dia é a Selic, Tesouro Selic. Está lá no site do Tesouro Nacional, Tesouro Direto, que é a Selic, remunera o que está remunerando a taxa de juros da economia, 3%. Então, dinheiro rápido, curto prazo, é Selic. Eu não tenho outro caminho. Talvez um CDB de banco, mas eu caminharia para o Selic, para título público. Agora, de médio a longo prazo, aí tem que ver, eu sempre falo, tem que ver a minha idade. O meu apetite pelo risco era muito maior quando eu tinha lá meus 20 anos. Hoje, aos 55, eu doso muito esse meu apetite, né? Mas eu posso dizer o seguinte, as ações, de uma forma, em mercados emergentes como o Brasil, as ações de empresa, os preços estão muito baratos, muito baratos. E eu sou um investidor qualificado em fundo de macro. O que é fundo de macro? É fundamentalista. Eu olho a empresa com os fundamentos dela, eu olho os balanços, eu verifico se ela tem olha só, contabilidade, verifico se ela tem alguma pendência judicial. Então, antes de investir, eu vejo o setor que ela atua, gosto muito do setor financeiro, não tem jeito, eu acompanho muito, então gosto muito do setor financeiro, por isso que eu citei aí a parte de seguros, eu acompanho também a parte, principalmente de resseguros no Brasil, eu acho que é uma área interessante, mas não estou dizendo, vocês estão vendo que eu não estou dando o nome de empresa, nem código de ação. Eu estou dando uma orientação. Então, renda variável traz maiores ganhos, mas também maiores riscos. Então, a gente tem que pesar muito isso, né? E não jogar todo o dinheiro na Bolsa de Valores, porque isso é renda variável. Mas, volto a falar, em mercados emergentes como o Brasil, as ações estão muito baratas. E ação não é só o ganho a gente não ganha só pela valorização da ação. Existem ações que pagam dividendos. E nos Estados Unidos, muitas pessoas vivem de dividendos das ações compradas enquanto jovens. Então, a gente tem que pensar a longo prazo. Começa a comprar ação agora, ação sólida, com bons fundamentos, para pensar em quê? Nos dividendos do futuro. Ok? Uhum. Então, a dica é essa. A dica mas tem que estudar muito, tem que acompanhar o mercado, tem que se valer de muita informação. Mas não arrisque sem antes estudar. Tem que estudar bastante. Tá bom? A ideia é essa.
Obrigada, professor. Tem mais um comentário importante aqui, para até, de repente, os outros professores respondem. Na verdade, é só um comentário, mas é interessante destacar. Pedro Medeiros fala: essa pandemia mudará completamente o mundo dos negócios, acadêmico, social, o que é por isso esse debate, né, o atual debate aqui é construtivo. E outro clamor também aqui para a frase do professor Anache. Enfim, então eu vou ler a frase, né? Porque o professor Domingos leu a frase, vamos ler a frase do professor Anache. Diz ele: antigamente o homem saía atrás da comida. No capitalismo moderno, a comida corre atrás do homem, embalada visando o lucro, né? Enfim, fica aí a deixa do professor Anache. E é importante destacar também um elogio, né, na nossa direção da graduação do ensino presencial, representada pela professora Simone Maranhão, que diz: parabéns a todos pelo trabalho integrado e inovador, uma roda virtual de conversa descontraída, respeitando o rigor científico e tratando o conhecimento de maneira palatável aos diversos públicos. Então, parabéns a todos vocês. Cássio também está parabenizando. Mas tem mais uma pergunta: por que a área de seguros vai evoluir? Né? Foi feita aqui pelo PV. Quem pode responder? Eu queria só tomar a frente, porque... Tá ok. Por favor, gente, os colegas tenham... Não, por favor, fique à vontade aí, mas eu tenho uma posição muito, muito sólida sobre esse assunto, mas fique à vontade. Não, professor. Não, a minha área é tributos, jurídico, eu não invisto. Eu defendo os investidores. O que a gente está vivendo hoje? Hoje a gente está vivendo uma crise relacionada à saúde. Muitos não tinham plano de saúde nem seguro de saúde. Está aí, a área de seguro de saúde. Né? A gente vai voltar à atividade econômica? Vai, a gente está com essa perspectiva, por isso que eu volto a falar, as ações estão baratas hoje. Então, por que não pensar em renda variável? Não estou aqui dizendo qual ação, estou sendo extremamente ético em relação a isso, não vou direcionar ninguém. Mas começa a olhar com carinho para essa área, é uma área nova, mas começa a olhar agora, daqui a algum tempo vai estar dominando perfeitamente. Então, a área de seguros e de resseguros é uma área que vai crescer muito, e ela cresce muito com o aumento da atividade econômica. E na medida em que eu vou aumentando minha atividade econômica, por exemplo, plataforma da Petrobras, ela tem que ter um seguro. Então, essas empresas de resseguros, e aqui no Brasil a gente tem uma muito conhecida, que eu não vou citar no momento, mas a gente tem uma muito conhecida, ela que apoia, ela está por trás desse seguro, né? Porque uma seguradora normal fecha com a Petrobras o seguro, mas ela tem que ter um aval de uma maior por trás dela. Então, se eu sou otimista e acredito que vamos voltar, porque temos que voltar a crescer, eu não vejo outra perspectiva. Volto a falar, depois do caos tem a reconstrução. Isso. A gente não vai cair mais, não tem como. A gente vai reconstruir esse país. E esse país, isso aí não é discurso político, é econômico, é daqui para frente e daqui para cima. Então, se a gente tem essa garantia, ou essa certeza, ou esse sentimento, resseguros ou área de seguro vai crescer bastante, eu não tenho dúvida disso. Mas teremos que estudar o mercado. Presenciar e estudar bastante, sim, com certeza. Tanto que eu não falei e a cautela, né? Oi? E a cautela, sem atentando para a cautela em todas as ações, sim, né? Todas as ações, todos os investimentos, tem que ter a sua cautela, parcela de cautela, sem sombra de dúvida. Com certeza. Com certeza. Muito bom. Bom, gostaria de ler mais comentários, foram muitas frases, mas já chegamos ao nosso horário final. Então, vou pedir para cada um dos professores presentes, né, que abrilhantaram mais uma vez a nossa noite, a segunda noite da live, né, de diálogos
em administração, muito feliz por essa realização do nosso curso, das nossas faculdades de Ciências Contábeis e Administração de Empresas. Então, vamos pedir, então, para cada um de vocês deixar uma mensagem final, para suas considerações finais, para que a gente possa proceder com a conclusão e vou dar as mensagens para os próximos dias, já. Por favor, professores. Olha, eu vou continuar com a minha. A necessidade faz o circular. Eu vou continuar com a minha. E queria só fechar aqui uma pequena pergunta, porque existe aqui uma provocação interessante, que a área tem algumas empresas de resseguro sendo investigadas, mas, assim, é um campo que entra também a contabilidade, é a apresentação dos balanços, que não foi de uma forma muito conservadora, mas foi dentro da lei. Então, obviamente, não sei se essa empresa que quem está citando aqui, não, já saiu, eu não vou voltar lá, é o Flávio, se me permite, o Flávio Lopes de Oliveira, ele está citando isso, mas teve um caso desses, mais relacionado à conta, mas a apresentação dos balanços não foi assim de forma conservadora, foi muito mais voltada para o interesse da empresa. Mas está havendo já uma reformulação nessa citada empresa, e tudo caminha para agora que a gente está realmente numa situação, num estado de falta de dinheiro, né, de recursos que compromete, mas volto a falar, as empresas andam muito baratas aí, as ações estão muito baratas. Mas, terminando, a necessidade faz realmente sapo pular, pode gravar essa. Ok. Bom, queridos, a minha fala conclusiva, obrigado, professor Eduardo, eu digo o seguinte, que eu falei aqui nós falamos, né, da dilação dos prazos, né, e atuações do nosso governo. Eu vejo que essas medidas das nossas autoridades, ela tem por fim, né, de impedir o impacto do Covid em nossas vidas e em nossas famílias, e em todos os sentidos, sejam emocionais, jurídicos, empresariais e intelectuais. E muito mais também na esfera tributária também. Então, para que essa pandemia não tenha um efeito destrutivo. Então, eu vejo que, neste período, o governo está suportando-se, como eu falei em algum momento, suportando um ano financeiro com essa moratória, com o fim, e tomando também outras atitudes, para que nós, brasileiros, após essa pandemia, caminhem muito mais fortalecidos rumo ao crescimento, né, rumo ao nosso crescimento, que estávamos lá no início, pois essa crise não é a primeira. Consequentemente, já tivemos outros momentos de crise e passamos, e com toda certeza passaremos deste também, e certamente seremos muito mais fortes. Há uma frase, né, nossa brasileira, que diz que nós somos brasileiros, nós não desistimos nunca, e nós somos inteligentes, e se nós somos inteligentes, sem sombra de dúvida, tem condições de nós nos reinventarmos. Né? Para quê? Para que possamos desfrutar do desenvolvimento do Brasil, que é muito promissor. Okay. Alô, pessoal, boa noite. O professor Eduardo apareceu. Fala, professor. Eu sempre estou aqui. Professor... Não, para mim, apareceu para mim. Quero agradecer aí a oportunidade. Gostaria também de dividir com os participantes. Eu acho que a gente está sempre aprendendo o tempo inteiro. Sem dúvida. Nós temos aqui diversas ações governamentais, ações salutares, ações produtivas, ações que realmente vão aquecer a nossa economia. Mas existem outras ações também que eu acho que a gente precisa aprender. A divisão entre as pessoas, eu acho que é uma coisa que a gente está vendo também nesse processo que a gente está vivendo, a falta de integração governamental, e isso eu acho que é muito ruim. Né? É preciso que nós estejamos unidos, é preciso que nós estejamos focados, né? Para que nós juntos possamos, complementando aí o que o professor Luiz coloca, superar toda essa situação, né? E na certeza de que há um tempo para cada coisa. Não vão ser eternas do jeito que estão, né?
A minha deixa, a minha fala final seria nesse sentido, nessa expectativa, né? Nós vamos passar realmente, professor, já estamos passando, com certeza, mas a gente vai passar para reconstruir. Chegou o tempo de parar, chegou o tempo de refletir, e brevemente vai chegar o tempo de reconstruir. E para que possamos reconstruir, a gente precisa estar focado e unido. Esse é o meu profundo desejo, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade, e até a próxima. Ok, um abraço a todos, muito obrigado também, eu me sinto honrado, falei hoje à tarde com a professora Gabriela, a nossa coordenadora, que eu me sinto honrado de fazer parte dessa equipe, desse time. Eu não sei qual é a minha área de atuação, se eu sou zagueiro ou se eu sou atacante, ou se eu sou o gandula, mas eu estou aqui torcendo para que a gente alcance a vitória. Back central, professor. O senhor é back Professor, central. eu acho que o senhor está muito para ficar no VAR. Entendeu? No Vasco não dá, não. Cadê o professor Roberto? Opa! Ô, Luiz, quero deixar aí um abraço para todo mundo, boa noite, estava preparando a aula e me toquei que tinha que vir correndo para cá. Eu vou deixar aqui uma frase de Albert Einstein, que eu sempre coloco para o pessoal. Entre as dificuldades se esconde a oportunidade. A oportunidade de nos transformarmos, de nos reinventarmos. Esse momento que a gente vai buscar essas novas situações, tecnologias e opções de aula para levar melhor esse ensino de qualidade aos nossos alunos, que estão se esforçando muito. Fui honrado com a turma de primeiro período, alunos altamente interessados, ingressados, buscando conhecimento. Então, Verdade. é uma honra estar nessa instituição. Mas o primeiro período foi uma grata surpresa, um presente. Só isso. Ad somos. Com certeza. Ad somos. Obrigada, professor Rivelino. Muitos pedindo live com você, hein? Aqui, ó, hashtag live com o Rivelino. Muito obrigada pela sua participação, também o professor Anache. E para o professor Alexandre Pinto Ribeiro, que amanhã, junto com o professor Bruno, né, professor Alexandre? Pode abrir o microfone e já fazer o seu anúncio, chamar todos que estão presentes para amanhã, antes de nós encerrarmos. Por favor. Eu estava até escrevendo aqui agora, agradecendo a participação de todos, e não esqueçam da minha live amanhã, às 8 horas, meia hora mais cedo, né? Eu e o Bruno. Estaremos presentes, professor. Tá bom, muito obrigado, então. Boa noite para todos e até amanhã. Parabéns, hein? Ótimo. Bom, nossos agradecimentos, mais uma vez, ao professor Eduardo, que abrilhantou a noite, ao professor Antônio, que fez contribuições também muito importantes, professor Luiz Cláudio, é uma equipe de ouro. São nossos especialistas das faculdades Souza Marques, há muitos anos, que contribui para a formação de muitas pessoas, inclusive, talvez até de gerações. Isso é legal, isso é muito importante deixar esse registro aqui, porque a gente tem convidados de fora os que já ressaltaram aqui vários elogios, parabenizando aos professores, com orgulho de ver os professores nessa live falando assim, não perde para a CNN e para a Globo News, é um debate tão produtivo quanto. Parabéns mesmo. Obrigado. Nós agradecemos também quem nos ajudou a realizar, né? Ninguém chega sozinho, a gente pode ter ideias, mas a gente precisa de todo um conjunto. Então, assim, hoje, em particular, eu vou agradecer ao Tássio, que fez a divulgação, o professor Domingos até reforçou aí que tem que intensificar, eu também tenho solicitado isso, mas, assim, pela velocidade que esse evento foi montado e como ele foi divulgado, acho que o quórum é muito bom e tende a crescer, eu acredito assim. Também nós agradecemos a professora Simone, ao professor Rui, que está presente na sala, e também a professora Elba, que em conjunto, né, nos ajudou a fazer com que esse evento acontecesse. E, claro, a parceria dos alunos, né, que já passaram de 90 inscritos no Escola 1, isso é muito significativo, estão interessados, estão sedentos em ouvir os seus mestres, né, em ouvir
os especialistas das faculdades de Ciências Contábeis e Administração de Empresas da Souza Marques. Muito obrigada, um grande abraço.